Olá, sejam bem-vindos à Roots Tech Stories. Nesta série de vídeos vamos conhecer pessoas que participaram de diversas maneiras na Roots Tech e que nos falarão dessa experiência e do que aprenderam, e não só. Vejamos a experiência do Mário Fonseca, um dos conferencistas da Roots Tech Connect 2021. Olá, eu sou o Mário Fonseca, eu vivo em Vila Nova de Gaia e foi aqui que eu nasci. Sou membro da Igreja dos Cristos Santos Últimos Dias desde 1976. Fiz uma licenciatura em Património Cultural e adoro a história da família. Na realidade eu sou um apaixonado pelas coisas da vida e por isso entretenho-me e ocupo-me a pesquisar a história da família e a conhecer os meus antepassados. Este ano, no início de 2021, eu fui convidado, tive a oportunidade de participar no Roots Tech Connect 2021, que foi um evento fantástico em que pude partilhar um pouco das experiências que tive ao pesquisar e ao encontrar um dos meus trisavós. O Roots Tech Connect é um evento que acontece a nível mundial. Normalmente acontece presencialmente, mas este ano, por causa da pandemia, aconteceu de modo virtual. Isso fez com que muitas pessoas pelo mundo inteiro pudessem participar e eu, ao fim e ao cabo, tivesse a minha oportunidade também. Foi fantástico. É um evento onde várias pessoas que têm coisas em comum relacionadas com as suas raízes culturais, a sua família, a pesquisa, partilham as suas experiências. E nesse evento eu pude partilhar a minha experiência, a minha história, mas também pude assistir às experiências de muitas outras pessoas, alguns anónimos como eu, outros celebridades. Foi muito interessante ver a história de vida deles também. Eu creio que fui convidado para participar no Roots Tech Connect por causa da minha experiência nesta pesquisa acerca de um dos meus trisavós maternos, que acabou por resultar numa biografia, num livro que escrevi sobre a vida do meu trisavô. Ele teve uma vida fantástica, um médico do século XIX, com uma viagem de Portugal para o Brasil quando tinha apenas 20 anos, era um jovem, e conta a experiência dele, e nessa biografia contamos a experiência dele, com palavras dele muitas vezes, e acabamos por conhecer o modo de vida das pessoas do século XIX, e também o modo de vida dos imigrantes que iam para o Brasil e regressavam a Portugal. Este livro, creio que trouxe uma mais-valia para mim, trouxe valor à minha vida também, porque aprendi muito mais sobre o meu passado, ao fim e ao cabo, e pude partilhar sobre esta experiência, sobre estas pesquisas, sobre a vida deste meu trisavô no evento, no Roots Tech. Mas mais do que isso, eu creio que o que foi beneficiário, o que eu tentei fazer, foi ajudar as pessoas a entender que muitas vezes as pesquisas não correm exatamente como nós estamos à espera que corram. Abrimos um livro e encontramos as coisas. Às vezes são difíceis, e esta pesquisa sobre este meu trisavô foi difícil. Eu quis partilhar com todos que as coisas podem ser difíceis, mas tornadas possíveis, e dessa forma melhores coisas vêm depois no fim do resultado. A experiência de pesquisar acerca do meu trisavô, porque na realidade esta situação de escrever o livro não começou com a ideia de escrever um livro. Nunca pensei em escrever um livro. Esta experiência começou apenas por querer conhecer o meu trisavô e saber quem ele era, o que fez, e é essa coisa que eu faço, é isto que eu faço com todos os familiares que eu vou encontrando. Mas ao pesquisar sobre este homem, que tinha ido para o Brasil, de repente comecei a encontrar muitos dados, muitas coisas, com a ajuda de uma historiadora brasileira também. Começámos a encontrar muitos documentos, muitas coisas que falavam sobre ele, coisas interessantíssimas. Ele inventou uma máquina para matar formigas no Brasil, por exemplo. E são coisas que me deixaram perplexo, e começámos a colecionar tantos acontecimentos sobre a vida dele que decidimos escrever. Portanto, o escrever o livro em si foi um acidente no percurso, foi uma coisa que acrescentámos. Mas nesse percurso pesquisamos documentos, pesquisamos registros,
mas depois também tivemos contacto, fizemos pesquisas através de familiares de outros descendentes dele, familiares contemporâneos meus. Acabei por descobrir que alguns viviam muito perto de mim e eu nem fazia ideia que eram primos afastados em outros graus. Curiosamente, um deles tinha acesso a uma espécie de uma biografia que ele escreveu sobre a vida dele. E nessa biografia ele contava aquilo que nós já estávamos a escrever no livro, mas pelas palavras dele. E foi super interessante. Nós acabamos por retirar tudo o que já tínhamos escrito, paramos o processo que já estávamos a fazer. O que ele contava sobre a vida dele coincidia com aquilo que nós estávamos a encontrar nos documentos, mas a esses documentos, à história que nós estávamos a fazer, acrescentamos as palavras dele, que foram incríveis. Ele contava a história dele, por exemplo, uma das situações, a viagem de barco que durou 40 dias de Portugal para o Brasil, com pormenores incríveis da viagem em si, no barco. Por exemplo, o capitão, que eles chamavam Mata-Mouros, que apanhou o filho na proa a fumar e queria atirá-lo borda fora porque estava zangado que ele não queria que o filho fumasse, e depois acabou por amarrá-lo a um poste e as pessoas a pedir-lhe que não o castigassem. Mas no livro está a história contada pelas palavras do meu trisavô, e esta a magia de viajarmos para uma outra época, para a pele de uma outra pessoa e percebermos essa pessoa, porque muitas vezes o que acontece e as decisões que são tomadas na vida dos nossos antepassados dependem muito das circunstâncias que os rodeiam também. E é interessante nós percebermos isto. Nós acabamos por dar a esse livro essa biografia, que é a biografia de Joaquim Moutinho dos Santos, mas o título do livro é O Trisavô Brasileiro, por ser meu trisavô, e o brasileiro tem aspas, porque chamavam-se brasileiros a todos aqueles que saíam de Portugal, iam para o Brasil tentar ganhar a vida, enriquecer, ficar melhor, e depois quando regressavam, se fossem bem-sucedidos, chamavam-lhes os brasileiros. Muitas vezes conhecíamos aqueles homens vestidinhos de branco, eram os brasileiros, também por causa do modo de vestir lá no Brasil. Muitas vezes eles retornavam, essas pessoas que iam para lá retornavam sem ter sucesso, e acabavam por procurar outra vez aqui emprego, e esses chamavam-lhes os abrasileirados. O meu trisavô voltou brasileiro, para a felicidade dele, e deixou-nos uma grande história. A participação no Roadstack tornou-se uma coisa interessante. Além de eu poder partilhar a minha experiência e ver as experiências dos outros, nós também tivemos o contacto com várias pessoas que participaram no evento. Depois de verem o meu vídeo, eu fui contatado por muitas pessoas, algumas a darem simplesmente os parabéns, que tinham gostado da apresentação, outros a dizerem que era muito interessante a apresentação, outros a dizerem que foi motivador porque eles próprios encontraram os mesmos problemas de não conseguirem encontrar registros e ter dificuldades, e a minha apresentação acabou por lhes dar alguma força, alguma coragem para voltar a pegar ou continuar a esforçar-se para encontrar registros e outros documentos. Mas também fui contatado por algumas pessoas que curiosamente cruzavam a história deles com a minha história. Alguns descobri que eram meus parentes. O próprio Roadstack providenciou durante o evento uma forma de nós percebermos quantos familiares nossos, quantas pessoas que estavam na nossa árvore comum estavam no evento também, e eu acabei por me cruzar com algumas pessoas assim. E curiosamente tive uma pessoa brasileira que me contatou porque descobriu, ao ver a minha apresentação, que um trisavô dela tinha estado na mesma reunião da fundação do hospital que o meu trisavô fundou em Jacareí. Ou seja, quando se fundou o hospital, havia uma comitiva de pessoas. O meu trisavô foi o fundador e ele angariou dinheiro, fez o projeto do hospital, foi o fiscal de obras durante 2 anos daquele hospital, e depois foi o primeiro médico quando o hospital abriu. Mas na comissão de pessoas que fundaram o hospital e a entidade que criou o hospital, estava o trisavô desta senhora também brasileira que me contatou depois de ver a minha apresentação. Isso foi super interessante. Acabei por partilhar com ela coisas acerca da história do antepassado dela que nem ela própria sabia. Situações de casamentos,
curiosidades sobre a vida de antepassados dela que ela também não sabia porque não encontrou em registros, mas que nós, ao fazermos esta pesquisa mais profunda para a biografia, acabamos por encontrar. Uma das coisas que me marcou muito este ano foi esta alteração do formato do Rootstack, uma alteração que acabou por permitir muitas pessoas assistir no mundo inteiro. É incrível como nós podíamos ter pessoas de todo o mundo, nas 24 horas do dia, a assistir, seja o que for, porque assim como o Sol viajava, o evento viajava também com a rotação da Terra e estava em constante atualização e podíamos assistir ao que quiséssemos. Esta alteração, permitindo que todas as pessoas participassem e assistissem, eu espero que o Rootstack Connect e o Family Search sintam que foi realmente uma mais-valia, foi uma transformação que foi necessária, foi forçada por causa da pandemia, mas que eu espero que olhem para ela como uma mais-valia para o evento e que mantenha, porque mais pessoas poderão participar, ainda que possam fazer presencialmente, mas providencia uma forma de outras pessoas também, digitalmente, online, poderem participar e poderem também dar os seus exemplos, os seus testemunhos, as suas experiências para os outros ouvirem. Agora que já passou algum tempo desde que aconteceu o Rootstack, em fevereiro, eu fico ansioso pelo próximo. Essa é a primeira situação. Primeiro para assistir, porque efetivamente a participação dos outros foi uma das partes mais importantes para mim no Rootstack, aquilo que eu vi nos outros. Depois, obviamente, se até lá encontrar uma história curiosa, espero ser contatado novamente para partilhar. Efetivamente, nós vamos continuando a pesquisar, não é? Nós partilhamos uma aventura de algo que aconteceu. Não faço a mínima ideia. Eu, no início do livro que escrevi, a primeira coisa que digo é: eu não sou escritor e provavelmente depois deste livro vou continuar a não ser escritor. Portanto, esse não era o objetivo. Mas, quem sabe, se no futuro, assim como eu não sabia que ia escrever aquele, quem sabe se no futuro vou escrever a biografia de um ou outro ano passado. Eu posso dizer, por exemplo, que neste momento estou a encontrar algumas pistas sobre a vida interessante de um outro trisavô do lado paterno, do lado do meu pai, que se está a tornar curioso, está a envolver ali algumas questões curiosas. Ele viveu durante as invasões napoleónicas. A dada altura já cheguei a um livro de óbitos que achei curioso, porque tinha toda a gente a morrer no mesmo sítio, só dizia o nome e morreu no Carvalho, e eu nem sabia o que era o Carvalho. Quando fui pesquisar o que era o Carvalho, é uma zona de entrada de Braga por onde os franceses entraram quando invadiram o norte de Portugal. E eles foram defender de foices, arados, ferramentas de agricultura, foram-se defender contra os canhões e as armas dos franceses. Mas tudo isto vai acumulando e se houver matéria suficiente, com certeza algo será escrito sobre esse trisavô também, ou ainda que não seja editado, para a memória da família, algo será registado, com certeza. Com certeza eu recomendaria qualquer uma das pessoas que eu conheço que tivesse uma boa experiência sobre as pesquisas familiares, as raízes culturais, a participar e a partilhar no Rootstack. Como eu disse antes, uma das grandes mais-valias do Rootstack foi precisamente a partilha das raízes, uns com os outros. E então eu adorei ver as danças polinésias, ouvir falar sobre histórias de vida italianas que emigraram para os Estados Unidos, imensas histórias que eu vi. E se eu encontrar no meu caminho alguém que vejo que tem uma história curiosa, serei o primeiro a dizer: olha, eu acho que tu devias participar no Rootstack, é o melhor sítio para nós partilharmos as nossas histórias. A participação em si, em termos logísticos, em termos de apoio no Rootstack, foi incrível. Desde o início que fui bem tratado. A amabilidade, a simpatia, a empatia das pessoas que estão nas equipas do Family Search e do Rootstack é incrível.
Eu recordo-me que nós acabaram por nos inserir num grupo, numa página do Facebook, um grupo fechado dos apresentadores, para dar o apoio e esclarecer as questões que nós tínhamos. Muitas pessoas iam colocando questões, às vezes até as mesmas questões eram colocadas por pessoas diferentes, mas a forma simpática e super amistosa da equipa foi sempre a mesma para com todas as pessoas. Foi fantástico, sempre disponíveis, sempre prontos a dar mais um conselho ou a mandar mais um vídeo para ajudar aqueles que não tinham experiência. Por isso o apoio foi sempre fantástico, sempre fantástico. Foi efetivamente um privilégio poder partilhar a minha história neste evento do RootsTech. Partilhei, na realidade, a dificuldade que tive e a forma incrível como depois foi ultrapassada e os resultados que vieram do esforço contínuo em manter-me a pesquisar. Posso confessar-vos que ainda hoje continuo a pesquisar algumas coisas à volta deste meu trisavô, o trisavô brasileiro, Joaquim Moutinho dos Santos. Mas este livro acabou por ser uma mais-valia para a minha vida, uma coisa que eu não pensaria que ia fazer, e foi uma oportunidade maravilhosa poder partilhar sobre ele neste evento do RootsTech. O vídeo, a apresentação que foi colocada no RootsTech acabou por ter mais de 800 visualizações. Eu não contava, eu não faço ideia de quantas visualizações as outras pessoas têm em média, mas fiquei muito contente com a quantidade de pessoas que viram a minha apresentação, e o meu maior desejo é que ela possa ter ajudado alguém. Mais do que pensar em ajudar-me a mim, eu espero ter ajudado os outros, que é esse o objetivo, ao fim e ao cabo.